Graça e paz, uma boa noite a todos, uma madrugada já são mais de meia-noite. Queridos, quero passar para os irmãos algo que vem da parte da palavra de Deus. Estou fazendo esta live aqui para lembrar, porque às vezes a gente esquece as dificuldades, as lutas do dia a dia, as pelejas, as guerras travadas, as batalhas, faz com que a gente esqueça que existe um Deus, Criador de todas as coisas no céu e terra. Ele é fiel, muito fiel. E isso não muda, ele é imutável, Devemos crer não só na bondade, mas também na fidelidade do Todo-Poderoso. Entender que depositarmos nele a nossa confiança, não é em vão. A palavra de Deus diz que nos ensina, na verdade, que ninguém que busque a Deus voltará ou ficará sem uma resposta de Deus. Eu hoje quero compartilhar com você o texto bíblico de Marta e Maria, Lázaro, porque quando Lázaro estava à morte, a palavra de Deus nos revela que Maria e Marta enviaram mensageiros a Jesus e, mesmo assim, recebendo a mensagem, Jesus não voltou naquele dia. O resultado é que Lázaro morreu. Então passaram-se, diz a palavra de Deus, que depois que Jesus volta a Betânia, a ter com Marta e Maria, e quando Jesus chega em Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Jesus encontrou Marta, já que consolada, um pouco confortada já com a situação, porque afinal de contas seu irmão já havia morrido e já estava sepultado. Na nossa vista, nada mais poderia ser feito. Na visão humana, acabou. É um ponto final, na visão humana. Mas no mundo espiritual, há um Deus soberano, todo-poderoso, que vive e reina. Ele é a própria vida, é o próprio poder e vivifica a quem quer. Como disse Ana no seu cântico, 1 Samuel 2, ele exalta, ele abate, ele fere, ele cura, ele mata, ele faz viver. É esse Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Louvado seja seu nome. Então Jesus voltou, não voltou no mesmo dia, mas voltou. Houve uma resposta de Deus. Não foi no mesmo dia, na mesma hora, mas houve uma resposta de Deus. Então passaram-se 4 dias e ali Lázaro já estava sepultado e parecia que nada mais poderia ser feito. Mas só parecia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só parecia.
porque Jesus voltou. Esse é o ponto importante. Não ficou sem resposta Marta, Maria. Não ficou sem resposta. Aí você pode dizer, mas do que adianta agora? Ele já está morto, né? Já está sepultado. Acabou. Não tem mais jeito. Na nossa visão humana, meu querido, realmente é o fim, é um ponto final. Nós colocamos esse ponto final porque nós não podemos nada, mas aquele que criou todas as coisas pode todas as coisas. Então veja que coisa magnífica, né? Houve um clamor, houve um pedido de ajuda a Jesus pela vida de Lázaro, e depois de um tempo Jesus responde. Não se preocupe com o tempo, querido. Se você colocou algo no altar do Senhor, entregou na mão de Deus já faz algum tempo, parece que nada vai acontecer, é só coisa da sua cabeça, porque Deus não vai deixar a sua oração sem uma resposta. E pode ter certeza, Ele vai agir e Ele vai glorificar o nome dEle. E quando Deus assim agir e fizer, a tua fé será também edificada e o cenário será mudado para a glória de Deus. O nome de Deus será glorificado, a tua vida abençoada, mas de uma maneira, né, que as pessoas vão ver e vão glorificar a Deus pelo que Ele fez na tua vida, na sua vida, na sua história. Se você, né, orou, buscou em Jesus, clamou pelo Senhor, você terá dele uma resposta. Então hoje na madrugada quero falar contigo sobre o tempo da restauração. Houve um tempo de dor de Marta, Maria e Lázaro, né? De enfermidade. Houve um tempo de sofrimento, um tempo de perda, um tempo de afronta, de humilhação. Sim, houve um tempo, né? Louvado seja Deus, mas esse tempo passou. E Jesus, Ele volta para restaurar, bendito seja Deus, a família, olha que coisa linda, a família de Marta e Maria, que o texto apresenta Marta, Maria, Lázaro, e era uma família que se amava, né? Eles amavam uns aos outros. Louvado seja Deus. E esta família, ela tinha sido atingida, né? Houve uma perda, porque a morte por um pouco de tempo havia prevalecido. Então Lázaro estava sepultado e Marta e Maria ficou as duas irmãs, uma ainda chorando. E quando Jesus voltou a Betânia, louvado seja Deus, aldeia de Marta e Maria, e Marta o encontrou, e disse para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Com certeza, se Jesus tivesse voltado quando elas mandaram chamá-lo, ele teria curado Lázaro. E não tinha sido algo tão impactante, porque com a morte de Lázaro, Deus nos ensinou que Ele é aquele que tem poder sobre a morte, né? Ele é aquele que vivifica, né? Ele é aquele que dá vida, Ele é aquele que faz viver, Ele é aquele que triunfa sobre a morte. Ele, o Senhor, pode todas as coisas, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesta madrugada, estou dizendo para você, é você que está me acompanhando aqui, tem um tempo de restauração chegando para a sua vida, né?
E o Senhor vai operar coisas gloriosas, né? E o Senhor vai fazer coisas gloriosas, né? Porque esse tempo de restauração para a tua vida, né? Chegou. E Deus vai começar a mudar o quadro, né? E Jesus, conversando com Marta, e Marta de repente sai e vai chamar Maria. Maria ainda estava chorava a perda do irmão, né? E ela estava lá prostrada, chorando. E a irmã correu e disse: ei, levanta-te, o mestre está aqui e te chama. Olha que coisa gloriosa. Aleluia, tudo no controle de Deus, irmãos, tudo no controle de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a irmã mandou chamar a Maria, e ela veio correndo e se colocou aos pés de Jesus. E realmente ela falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão, onde Jesus está, a vida prevalece, a vida permanece. Bom é estarmos na presença de Deus, porque quando estamos na presença de Deus e permanecemos na presença de Deus, então vivemos aquela vida que só o Espírito Santo pode nos conceder. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Então Jesus, olhando ali a situação de Maria, se compadeceu e disse às irmãs: aonde o puseram? Né? E foi ao sepulcro. Chegando ao sepulcro, Jesus disse para aquelas mulheres, para Marta, né? Disse para ela: tira a pedra, mulher. Mandou tirar, recolher a pedra do sepulcro, né? Rolar a pedra. E Marta, quando ouve a voz do Senhor falando desta forma, ela se assusta, porque ela diz assim: Senhor, já cheira mal, né? São de 4 dias. 4 dias, Senhor. A expressão mostra que Marta não tinha mais esperança nenhuma, né? Nem imaginava o que estava por acontecer e o que Deus ia fazer na pessoa de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, meu querido, é assim, Deus sempre nos surpreende. Se prepare aí para ser surpreendido, viu? Deus vai surpreender. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E aí, meu querido, Jesus disse para ela algo que serve para nós também, irmãos. É forte, né? Mulher, não tens dito que se tu creres, né, verás a glória de Deus. Se tu confiar em Deus, e se tu confias em Deus, tu verás a glória dele a teu favor. Não é o seu braço, não é a sua força, não é os seus amigos, não é aqueles que você acha que pode fazer algo por você, não, mãe. Deus vai fazer, mas de uma forma que vai surpreender não só a tua própria vida, a tua casa, mas a tua vizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai cantar o hino da vitória e vai testemunhar que Deus faz, que Deus pode. Queridos, esta é a palavra, um tempo de restauração chegou, né? Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Louvado seja Deus, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus.